A censura ao Pablo Marçal é a prova de que a democracia não funciona. E Getúlio Vargas foi o pior presidente do Brasil. Buscarei provar ambos os pontos. Bem-vindos a mais um vídeo. Agora estou fazendo uma caminhada. Tá previsto chuva. Dá pra ver nuvens baixas ali na frente das montanhas. Eu vi a notícia de que o coach, porque é isso que ele é, né? O Pablo Marçal foi censurado nas redes sociais. Censurado principalmente pelo que eu vi, a pedido da... Bem, eu tô tentando procurar um adjetivo mais eufêmico, né? Enfim, né? Aquela comunistinha do PSB financiada pelos donos do mundo e, bem, que eu não vou chamá-la de meretriz em respeito às meretrizes, tá? Quem foi censurado foi o Pablo Marçal. O Pablo Marçal é uma pessoa por quem não tenho nenhuma simpatia, nenhuma, zero, tá? Antes que comente qualquer coisa. Ele tem ideias péssimas, tem aquela ideia de Jerico dele, de querer colocar teleférico em São Paulo. Falou muito mal do Bitcoin. Ele defende o uso de drones policiais. Ele é mais um daqueles candidatos que, ao fazer campanha, pode comprometendo mais Estado. Enfim, típico político populista, né? Alguém que eu não vou voltar de jeito nenhum, tá? Ele é um mentiroso, compulsivo, um homem que também é sedento de poder, como todo aspirante a político, tá? Resumindo, é o mais do mesmo. Porque o que os políticos fazem em campanha ensinam esse tipo de coisa, né? Pelo amor de Deus. No shorts que publiquei, eu até disse que a Maria Helena é a opção menos ruim, porque é menos ruim mesmo, entendeu? Porque ela quer reduzir o Estado e defende o impeachment do Xandão, e só, tá? E não é por mais nada. E todos os outros vêm com aquele discursinho de mais Estado, mais não sei o que, entendeu? Qual o problema da educação? Mais Estado, coloca mais dinheiro ali. Como resolver o problema do transporte? É mais Estado, coloca mais dinheiro ali. E da segurança, mais Estado, põe mais dinheiro ali, entendeu? Todos eles, sem nenhuma exceção, a não ser a Maria Helena, ficam com esse discurso aí, tá? E eu não faço campanha pra Maria Helena, tá? Só tô dando a minha opinião, porque é a única que acha que tem que reduzir o Estado de alguma maneira e acabou. Agora o resto são todos socialistas, tá? É o Marçal, é o Boulos, é o Nunes, é o Datena, que tá ali só pra ficar fazendo média com o Boulos. E tem a Tabata Amaral, que é essa coisa aí que mencionei no início do vídeo, tá? Mas enfim, o Pablo Marçal tem todos esses defeitos. Todos esses defeitos, tá? No entanto, proibir ele de usar as redes sociais
por causa de uma suposta desigualdade, por suposto abuso do poder econômico, mostra bem como é que funciona o sistema aí, tá? Porque todo mundo pode usar o fundão eleitoral, né? Tipo, o Pablo Nassau não pode usar o seu próprio dinheiro para ficar defendendo o socialismo dele, mas os outros socialistas podem usar o dinheiro público para defender as suas propostas socialistas, né? Mas é assim que funciona a coisa, tá? Você não pode usar digamos assim, os seus recursos para tipo para fazer as suas próprias campanhas. Em suma, tá? As eleições, eu não estou falando apenas no nível municipal, mas a nível global. É esse jogo de cartas marcadas aí. Você tem que seguir as regras democráticas. E é assim que funciona a democracia. É assim que ela vai perpetuar e vai perpetuar essas ideias socialistas, tá? Porque é assim que funciona o Leviatã. E isso foi nas eleições de 2022 e isso está sendo agora. E será assim em 2026 e será assim sempre. É por isso que eu penso da maneira como eu penso, tá? Eu adoraria um governo com um Garcia Moreno, um São Luís Nono, eu adoraria. Mas com a exceção desse Leviatã, principalmente pós Segunda Guerra Mundial, já estava antes, mas depois da Segunda Guerra Mundial ficou pior. Nós vemos esse tipo de situação. Agora, como a gente vai ser otimista, tá? Numa situação dessas? Como a gente pode mudar? É muito difícil, tá? É muito difícil. Como diz alguém, com uma certa sabedoria, é mais fácil a árvore mudar de macaco ou o macaco mudar de árvore? Fica essa reflexão, tá? Porque estamos numa situação em que não tem mais para onde ocorrer. Não tem mais o que mudar, aliás. É por isso que esse pensamento nacionalista, por isso que não devemos nos iludir que a gente vai mudar as coisas com nossos votos. E de novo, não devemos defender a democracia. Pelo amor de Deus. O pessoal acha, não tem mais democracia no Brasil. Quem dera se não tivesse. Quem dera. Tá? Infelizmente tem. Infelizmente tem. A história nos mostra que a democracia leva à tirania, seja ela velada ou não. Pouco a pouco, o sistema democrático vai nos sufocando, seja criando uma tirania per se mesmo, tá? Seja uma tirania progressiva, em que pouco a pouco as nossas liberdades, eu não estou falando aqui no sentido de liberar a palavra, eu estou realmente falando da boa liberdade, tá?
vai sendo reprimida. Em suma, é isso que eu tenho a dizer. Se quiserem se iludir com a democracia, se você quiser continuar se iludindo que vão mudar alguma coisa com seu voto, bem, boa sorte a vocês. Mas eu garanto que não vai mudar nada. E aproveito aqui para comentar sobre o Getúlio Vargas, cuja a morte completou 70 anos hoje. Foi ontem, de acordo com o meu horário, fuso horário. Hoje, de acordo com o horário do Brasil. Getúlio Vargas, ele teve 3 mandatos, assim como o Lula teve. Depois de Dom Pedro II, foi o chefe de Estado com mais longo governo do Brasil. Ganhou certo destaque por ser o presidente do Brasil durante a Segunda Guerra Mundial. E muitos o elogiam por supostamente ter ajudado a desenvolver a indústria nacional, por ter colocado o Brasil nos trilhos, digamos assim. Muitos católicos tradicionais o elogiam porque teria recuperado a liberdade da igreja em detrimento à política anticlerical da República Velha. Tá? Getúlio Vargas foi o homem do chamado Estado Novo. O que temos a aprender com isso, né? Getúlio Vargas foi o pior presidente da história do Brasil, tá? Foi o pior. Na minha opinião, ele conseguiu ser pior do que se eu colocar os que foram os piores, né? Na ordem dos piores. No top 5. Pô, eu colocaria empatados a dupla Lula e Dilma, tá? Na verdade, acho que o Lula sozinho basta, né? Porque a Dilma não foi mais do que marionete do Lula, tá? É uma pessoa que foi uma piada aí, né? Não falava coisa com coisa. Ela não foi mais do que uma marionete do Lula. Mas podemos colocar... Mas tá, vou colocar o Lula sozinho aí, vai. O Lula. O outro que eu coloco foi o Juscelino Kubitschek. Eu colocaria também, deixa eu ver, é meio difícil, né? São tantas opções para escolher o pior. Tá, o Lula, o Juscelino Kubitschek. Também tem o Collor, que confiscou a poupança, tá? E o inesquecível Ernesto Geisel, o homem que legalizou o divórcio no Brasil. Ele era comunista, tá? Total. E o pior de todos, tá? O pior dos piores. Porque todos esses que eu citei seguiram seu caminho, seguiram seu legado. O Lula, inclusive, o elogiou hoje, homenageou.
Aliás, não sei se foi hoje, perdão. É que eu vi um vídeo dele elogiando o Getúlio Vargas e não sei se é atual, recente. Mas seja como for, ou elogiou. Tá? Mas enfim, primeira colocação, claro, Getúlio Vargas. Getúlio Vargas, ele destruiu, acabou, aniquilou com a autonomia dos estados. Você não pode fazer quase nada no seu próprio estado sem autorização do governo federal, tá? O estado não tem autonomia, por exemplo, sobre o sistema de educação e de saúde, porque é tudo, tem que ser tudo centralizado nos seus ministérios. A autonomia está muito longe, por exemplo, do modelo americano. O Getúlio Vargas, ele não iniciou o processo de industrialização brasileiro, tá? Por quê? Porque o Estado não tem essa competência. Simplesmente, o que o Estado consegue fazer com respeito a isso não é ajudar na industrialização, e sim beneficiar oligarcas. Foi o que ele fez. O Getúlio Vargas, esse bandido, ele descriminalizou o assassinato, o infanticídio intrauterino, tá? Em caso de estupro. Ai, meu Deus do céu, eu falei a palavra, espero que não pegue aqui. Mas enfim. Em caso de violência sexual não consentida. Nossa, quanto pleonasmo. Mas enfim. Ele teve a estúpida, a idiota ideia de proibir idiomas estrangeiros em território nacional, tá? Esse foi Getúlio Vargas. E fora a questão da Revolução Constitucionalista de 1932. O Getúlio Vargas, ele reprimiu, tá? Porque ele queria ter o controle de tudo. Enfim, um servo de Satanás, sedento de poder. Ele é o pai da CLT também, tá? Que consome muito o salário do trabalhador. Enfim, o Getúlio Vargas foi todo esse homem perverso que estou descrevendo aqui. E ele não era católico de jeito nenhum, tá? Pelo contrário, ele era um agnóstico. E em provocação à igreja, inclusive, ele nomeou seu filho de Lutero. Seu primeiro filho de Lutero. Ele também... Ele, digamos que ele fez média com a igreja, tá? Só pra ter mais apoio, e foi o que ele conseguiu. Ele fez o que Mussolini fez, né? Diga-se de passagem. Mussolini, que foi outro patife também, outro homem, outro servo do inferno, que fez essa política pragmática, tá? Só para conseguir apoio. E também conseguiu. Tanto é que hoje está cheio de tradicionalista retardado, imbecil, tá? Que ficam apoiando essas figuras aí, Getúlio Vargas e Mussolini, e pessoas com pensamento análogo a esses dois aí, tá? Pelo amor de Deus, gente, pense um pouco, né? Pense um pouco. Deus deu a inteligência para vocês pensarem, tá? O que Getúlio Vargas fez de bom para o Brasil, senão ser o pai desta política infernal que o Brasil vive hoje?
O estado de São Paulo, a cada 10 reais que o estado de São Paulo dá à União, só retorna 1. Tá? Por causa desse maldito aí, o estado de São Paulo não consegue se desenvolver mais do que o potencial dele. Tá? É por essas razões que hoje eu defendo o separatismo com unhas e dentes. São Paulo tem que se separar da União. Urgente, urgente. Tá? Eu sei que isso não vai acontecer. Tá? Mas pro estado de São Paulo é o ideal. Tá? O que é a União senão um braço, um tentáculo do Leviatã querendo sugar todos os recursos, toda a produção dos estados mais produtores. São Paulo é muito prejudicado por causa disso, com todo o potencial que ele tem. Tá? E eu falo isso mesmo, tá? E, antes de ser brasileiro de nascença, eu me declaro paulista. Eu digo que sou paulista. Tá? Porque o que fazem com o estado de São Paulo não é brincadeira, não. Mas enfim. Tá? É por isso. É uma das razões também de eu guardar todo esse pensamento sobre Júlio Vargas. Mas é isso, meus amigos. É isso, né? E Getúlio Vargas é um dos frutos da democracia, né? Ah, ele deu o golpe, mas todo mundo aceitou, tanto é que ele ficou no governo por 15 anos. Um bandido no governo por 15 anos, né? Parece que estamos assistindo a esse filme de novo, porque tem novamente um bandido aí que vai ficar 12 anos no poder, no mínimo. Ninguém vai tirar ele de lá, a não ser que aconteça alguma coisa com ele aí, que eu não posso falar, mas é isso. Eu tenho algo a lamentar hoje, a lembrar hoje. De Getúlio Vargas eu só tenho péssimas lembranças, tá? Lembrança não, porque não vivi essa época. Mas, deu pra entender. Eu só tenho coisas más pra falar de Getúlio Vargas, mas... Porque, por exemplo, por que eu coloco o Getúlio Vargas pior do que o Collor, por exemplo? O Collor, por mais que ele tenha confiscado a poupança do pessoal aí, ele, pelo menos, ele abriu o mercado. Ele abriu um pouquinho, né? Um pouquinho o mercado automobilístico. Tanto é que deu uma melhorada. Os brasileiros começaram a ter um pouco mais de fazer. Passou a ter menos dificuldade para adquirir carros. Mas não, Collor fez isso que ele fez. Me perdi um pouco aqui porque me distraí. Mas enfim. Inclusive, foi por causa de Collor que a Gurgel faliu, né? Para vocês verem a grande qualidade do carro do mercado automobilístico brasileiro, né? De uma montadora brasileira. Só bastou dar uma afrouxadinha de nada aí, né? Que a Gurgel quebrou. Porque os brasileiros queriam mais era carro da Volkswagen, da Ford, da Fiat, da Toyota e por aí vai. Mas é isso, meus amigos. Hoje eu tive que comentar. A censura contra o Pablo Marçal, sem querer defender o Pablo Marçal, eu já critiquei ele suficientemente no início do vídeo. Mostra bem como a justiça eleitoral brasileira é totalmente parcial. Eles
Porque eles sabem que uns candidatos são menos ruins que os outros. E olha que nem sei, tá? Se realmente o Marçal é menos ruim que o Boulos, viu? Em um segundo turno com Marçal e Boulos, eu votaria nulo, tá? Eu votaria nulo. Porque o Marçal ele tem um péssimo currículo também como pessoa. E isso tem que ser levado em conta, ao contrário do que pensam alguns. Tá? Porque basta ver as coisas que ele fez enquanto coach, né? Mas fora isso, mas é o tipo de gente, tá, que pode concorrer, né? É por isso também que eu não acho que faz sentido, por exemplo, a lei da ficha limpa, né? Porque a ficha limpa é só para o candidato que está no poder conseguir bloquear os candidatos que ele não deseja, né? No governo federal. Mas é assim que as coisas funcionam. Não tenho nenhuma esperança, tá? No cenário político, não digo só do Brasil, como mundial. O que vai acontecer é apenas pequenos focos de resistência aqui e ali, né? Por exemplo, o Milei na Argentina, o Bukele no El Salvador. São pequenos focos de resistências, tá? Não nos iludamos. Até porque, cedo ou tarde, a esquerda volta de novo ao poder, tá? E... bem, acho que é tudo que eu tenho a dizer. E como eu digo, bem, eu às vezes me perco um pouco, às vezes gaguejo, às vezes mudo abruptamente as palavras no meio do caminho. Eu costumo escrever como eu falo, inclusive. Mas eu mantenho esses vídeos aí pra manter um certo ar de naturalidade, de autenticidade. E assim eu sinto-me como se estivesse conversando mesmo com vocês, né? Mas é isso, meus amigos. Fique com Deus. E até um próximo vídeo.